Beleza. Paciente de 17 anos, sexo masculino, ele deu entrada lá no hospital de Belém em 2015, vítima de queimadura de segundo grau, por uma descarga elétrica de alta voltagem, acometendo os membros inferiores, tórax, abdômen, pescoço e face, totalizando cerca de 45% da área corporal queimada. Então, beleza. Corporal que sofreu essa lesão. Ele apresentava sinais de choque decorrente da história clínica. No exame clínico geral, apresentava score de 8 pontos na escala de Coma de Glasgow, que vocês já viram. Lembra que a escala de Coma de Glasgow, que é a questão do quanto é o nível de consciência da pessoa, que aí tem a parte questão da abertura ocular, se ela é espontânea, se ela é a voz, se ela é a dor, se ela fala, se está sendo uma fala que você entende, se não tem nada, se tem questão. Tá falhando para vocês, gente? Não, pra mim tá normal. Minha. Tá falhando, tá normal de sim ou tá falhando de sim? Tá falhando. Tem hora que trava. Agora parece que estabilizou. Ou se não tem nenhum. A gente. Deixa eu abrir aqui, peraí. Pronto, travou o computador. Ô, benção. Pronto, foi. Se ela responde a comandos motores, você fala: aperta minha mão, abre o olho, abre a boca. Se ela consegue responder a esses comandos. E se ela fala, se ela está conseguindo responder, como de Glasgow. Aí a gente pega a pontuação de cada um desses, soma para ver o quanto que avalia o nível de consciência da pessoa. Dependendo do nível de consciência de 7, 8 para baixo, a pessoa já pode ser entubada, porque o nível está muito para baixo. E o limite dessa escala, o mínimo que pode ser é 3, que a pessoa está totalmente o nível de consciência super mega rebaixado, que ela não responde a nada e com certeza ela vai estar entubada. Aí, no caso do nosso caso ali, ele estava hemodinamicamente estável, ausculta cardíaco pulmonar normal, ele estava com sinais de desconforto respiratório, com saturação de 99, estava legal ainda. Com conduta inicial, foi realizada uma intubação orotraqueal. Ah, mas se a ausculta estava legal e a saturação estava legal, aí vocês imaginam o nível de dor que esse paciente está, apesar que a gente sabe que ele estava com 8 pontos na escala de Glasgow, mas ele estava sentindo muita dor, e automaticamente a dor, ela faz com que a frequência respiratória aumente e a pessoa possa ter uma taquipneia, porque a dor está fazendo isso, e aí isso acaba tendo aquele desconforto e faz com que tenha dificuldade de respirar, não porque acometeu a parte pulmonar, mas a dor, tudo pode fazer com que ele não consiga respirar de forma adequada. E aí, o que foi escolhido? Colocar em ventilação mecânica sobre o modo PCV, que a gente já viu sobre esse modo. Houve um controle diário de sinais vitais, balanço hídrico, radiografia de tórax, gasometria arterial e acompanhamento de fisiorrespiratório e motora, além de curativos da parte das lesões, acompanhamento com a cirurgia plástica e enfermagem do lugar que ele ficou. Ele permaneceu internado 133 dias, sendo 30 dias na UTI. Aí depois 103 dias em enfermaria. Imagina o caso que não foi. E isso é um caso real por causa que foi tirado de um estudo, de um artigo. Então, quer dizer, imagina o cara, com 17 anos, permanecer todo esse tempo dentro de um hospital é complicado. Durante o período de integração na UTI,
ele permaneceu em ventilação mecânica. Durante todo esse tempo foi realizado ajustes dos parâmetros ventilatórios. Todo dia é realizada, a partir do momento que é feita uma gasometria, viu o que é feito para depois a gente conseguir evoluir. No 12º dia de internação, o paciente foi estubado. No 16º dia, foi submetido a uma cirurgia de traqueostomia e suspensão da sedação. Ou seja, para ele ter sido feita a traqueostomia, ele foi estubado no 12º dia, porém teve que ser reentubado, porque ele não conseguiu manter. E aí acabou tendo que ser feita uma traqueostomia, porque mais do que tem protocolos de 12, 14 dias, que o paciente pode ficar no máximo um tubo. E aí acabou tendo que ser feita uma traqueostomia, porque sabia que ele às vezes não conseguiria aguentar ficar só em ar ambiente ou com auxílio de O2 auxiliar, né? No 20º e 24º dia de internação, o paciente foi submetido a um desmame ventilatório, intercalando suporte ventilatório da ventilação espontânea PSV com auxílio de oxigênio, mais a macronebulização. Toda vez que o paciente tiver com uma tráqueo, e aí a gente quer tirar ele da ventilação, tá na tráqueo, mas está indo, tem a ventilação mecânica, a gente vai evoluir o desmame dele, conseguimos chegar na pressão de suporte mais baixo, uma FiO2 menor que 40, a gente pode evoluir ele para uma macro. A macro é aquele suporte que fica na parede de oxigênio, bem gordinho, e fica um soro ali dentro para ajudar na umidificação, e é um caninho mais grosso que fica em contato com a traqueia, com a tráqueo da pessoa, que faz com que ela respire melhor. Vocês estão conseguindo me escutar? Ou tá? Porque meu computador está travando e a internet também. Eu tô ouvindo normal. Professora, Que bom. professora, aqui chega às vezes falha, está falhando muito. Às vezes, eu mesmo tenho umas palavras que você disse que eu não consegui compreender. Mas está dando para ouvir, porque acho que é a internet mesmo, que o meu hoje também está ruim. Hoje a internet está uma bênção, gente, está travando mais. Se caso não entenderem, vocês falam que eu repito, igual agora, eu quero rodar o negócio para baixo, está travado. Vamos esperar o negócio destravar para eu rodar um pouco para baixo. Hoje é o dia da internet travar, e justo hoje que tem prova, né? Para ajudar. Ó, ali no caso fala que ele migrou para macro por 2 horas por dia e depois ele voltava para ventilação e também ficava em pressão atmosférica. Por quê? Isso faz um treino da musculatura do paciente. A gente colocar ele macro, mas a gente vai saber se ele está precisando? Automaticamente colocando ele macro, dando só um suportezinho de O2, faz com que ele tenha que treinar a musculatura dele, né? Tá, foi isso que foi feito em relação a esse paciente. Vamos ver se essa bênção vai rodar. Pois é, você fica na força do ódio, a internet tá ruim, aí você quer matar um e o negócio desanda. Quer ver? Ó, travou de novo, suado. Tá, a gente tem as questões aqui. Identifique quais os efeitos que ocorrem na pele após uma queimadura. O Hudson falou que fez. Fala pra gente, Hudson, o que você colocou? Que efeitos que ocorrem na pele após a queimadura? Deixa eu abrir aqui, peraí. Uhum. Coloquei assim, por cima, né? Coloquei assim, a temperatura... Está ótimo.
Estão conseguindo ouvir? Não? Sim. Ah, tá. Eu coloquei o principal, né, o que acontece na pele e nos tecidos é a degradação das proteínas, né? Coloquei aqui que as temperaturas superiores a 44 graus, elas alteram a forma. Gente, alguém tá escutando o Hudson ainda? Eu parei de escutar. Hudson, perdemos você. Hudson. Perdemos Hudson. Tá difícil, gente. Prova hoje tá tenso o negócio, hein? Acho que o Hudson caiu, coitado. Alguma outra pessoa respondeu que o Hudson ia responder para esperar ele voltar para falar pra gente? Professor, eu coloquei os efeitos de acordo com a queimadura. No caso do primeiro grau, eu coloquei assim que pode aparecer na pele com mais palidez, né? Ou palidez na pele quando se toca, e não produz bolhas. Aí eu coloquei isso. Na do segundo grau, eu coloquei que são rosadas ou avermelhadas, apresentam inchaço e causam dor intensa. E surgem bolhas que liberam um líquido transparente. Aí, no terceiro grau, eu coloquei que são queimaduras profundas, que acometem toda a derme e atingem os tecidos subcutâneos, com destruição total de nervos, folículos pilosos, glândulas e capilares sanguíneos. Pode atingir até os músculos e estruturas ósseas. Coloquei mais ou menos assim. Isso você colocou na primeira? Foi. Ah, tá. Alguém mais respondeu igual a Ana respondeu? Deixa eu abrir aqui para vocês. Já estou abrindo aqui, gente. Espera só um pouquinho. Gente, vocês conseguiram ver? Porque do nada eu saí da reunião, voltei para a reunião. Você ficou mudo, Hudson. Abra novamente para a gente poder ver. Tá bom. Do nada, vocês estão me expulsando da reunião, né? Não. Então, vocês perderam tudo? Toda a apresentação? Tudo. Quando você começou a falar temperatura, puf, sumiu, vai. Meu Deus, socorro. Tá, tudo bem, vocês estão vendo a tela aqui, né? Sim. Tá. Eu coloquei, né? Vou resumir que eu não vou falar tudo de novo, não. Quando a pele é aquecida, né, temperaturas superiores a 44 graus, as alterações são as proteínas no tecido, né, que são importantes para a formação do tecido, elas perdem a sua forma, elas são desestruturadas, são alteradas enquanto a sua forma, né?
Se ela não tem a forma adequada, a estrutura adequada, ela não vai exercer a função adequada. Então, o tecido vai perder no quesito de nutrientes, né, que vão ser proteínas, são, assim, de forma geral, podem ser usadas para obtenção de energia, de certa forma, né, podem ser metabolizadas para complexos menores, podem ajudar na geração de novas células, então o tecido perde essa capacidade. O segundo ponto é que o aquecimento causa lesão nas membranas das células. Essas lesões vão aumentar a permeabilidade da membrana e essa célula vai expulsar potássio para fora, para o meio do interstício, né, o meio intercelular. Esse potássio lá fora vai expulsar o sódio de lá, o sódio vai para onde? Ele vai passar pela membrana que está fragilizada, vai entrar na célula e com ele vai levar a água, porque o sódio atrai a água. Então, assim, atraindo a água, ele vai causar um edema dentro da célula, que aquela célula vai estourar e vai causar um edema generalizado. Tanto para o meio intracelular, quanto para o meio do interstício ali, né, que é a área intercelular. Por isso que a gente vê, como eu falei, né, e não aconteceu de não dar certo, mas acontece aquelas bolhas, que geralmente são superficiais, são só na pele, vamos dizer assim, justamente por essas áreas de edema que o líquido fica concentrado ali. Uma vez instalado esse edema e lesionado o tecido, nosso corpo também vai entrar com a resposta, certo? Vai entrar com a resposta anti-inflamatória, a resposta imunológica, né? Vão migrar para aquela região os mediadores inflamatórios junto com as células apoptóticas. Essas células apoptóticas vão atacar o tecido agora lesionado, só que por ser uma grande parte do tecido, ela vai acabar danificando tudo, danificando mais do que deveria. E os mediadores inflamatórios, eles não perdoam, eles querem trabalhar, querem mostrar o serviço deles, eles vão causar edema, vão causar proliferação, vão causar migração de macrófagos para aquele tecido e a bolha vai aumentando até causar, né, fica tudo vermelho em volta da bolha. São os mediadores inflamatórios combatendo o tecido, o próprio tecido morto do corpo, né? Esse combate, vamos dizer assim, de forma exacerbada, causa uma queda no sistema imune. Esse sistema imune agora caído, porque sua principal barreira, que é a pele, está aberta, está lesionada, os micro-organismos, né, bactérias que estão fora, vão entrar, né, porque agora não tem a camada protetora, o sistema imune não está pronto para combater certos tipos de micro-organismos que antes a pele sozinha combatia, e vai causar aquela inflamação, pode causar infecção, geralmente causa infecções severas nesses pacientes. Então, assim, o dano da pele é esse, no quesito protetor, que ela perde essa função, perde a função do controle de temperatura, que é o controle hídrico, né, entre liberar a água pela sudorese ou reter a água, e perde a função das proteínas, né? As proteínas perdem sua função, a pele deixa de ser elástica, passa a ser rígida e quebradiça, né? A pele de um queimado é assim, o colágeno, a elastina, vai tudo para, né? Acaba, não dá, são danificados, e a pele então perde a sua elasticidade, a sua capacidade de, né, esticar e voltar e a mobilidade. Essa é a minha resposta da 1. Só isso que você falou? Aham. Conseguiram ouvir, gente? Fala que sim, por favor. Ah, meu Deus, agora foi a professora que caiu. Pronto, até eu tô caindo agora. Todo mundo tá conseguindo me escutar? Sim. Tá. O que o Wood escreveu é exatamente o que é a questão do que ocorre na lesão da pele. Alguém tem alguma outra resposta igual ao Hudson ou colocou alguma outra coisa diferente que queira falar? Vamos ver se agora o slide já. Peraí.
Lembra que, deixa eu ver se vai aparecer para vocês, a questão do conceito de queimadura. É uma lesão dos tecidos orgânicos em decorrência de um trauma de origem térmica, química e elétrica. O que ela pode variar? De uma bolha ou uma fita tênue até formar formas mais graves capazes de desencadear um grande número de respostas sistêmicas. O que a gente pode entender? Igual o Woods falou, quando aquela pele sofre uma lesão, automaticamente as células são todas danificadas naquela região. Então, a questão da resposta sistêmica é muito real, porque, pensa só, as células estão todas ali, tanto do tecido, da musculatura, da parte vascular, tudo está certinho. Elas sofreram uma lesão, então elas não continuam fazendo os seus objetivos como tem que ser feito, tudo ocorre, é uma variação. E aí vem o sistema de defesa da gente e tenta ajudar, e nessas regiões eles acabam piorando, formando uma inflamação. Então, por isso que a nossa pele, dependendo do tipo de queimadura, ela fica tão lesionada. Aqui é a questão da queimadura de primeiro grau. Alguém tem alguma outra dúvida em relação a essa primeira questão? Tranquilo? Tranquilo. Tá. A segunda questão. Explique o que ela não tinha escrito também tá certo. A segunda, explique cada grau de lesão de queimaduras. O que a gente tem aqui em questão de cada grau? Aqui nesse slide que eu tinha colocado lá em dermato, no primeiro grau a gente pode ver aqui na fotinha em questão da onde que ocorre a lesão. Em que altura? Ela compromete a epiderme, e pode ser recorrente ao sol, pessoas que ficam expostas muito tempo ao sol e acabam fazendo aquela vermelhidão, ou você passa protetor. Muita gente que vai na praia, piscina, passa protetor e acha que vai durar o dia inteiro. E o protetor ocorre aquela barreira que protege. E aí você entrando na água, vestindo uma roupa, tirando, esfregando, acaba que sai. E aí a sua epiderme fica muito exposta, dependendo do nível de sol que você tá. Lógico, tem gente que às vezes só na sombra já fica meio avermelhado. Tem gente que pega praia ou uma piscina e nem passa nenhum protetor solar. No caso de queimadura é muito raro, assim, não lesionar além da epiderme. Só se for uma coisa muito, uma gotinha de óleo que pingou, alguma coisa assim. Mas no caso do que a gente tem ali do nosso caso, é uma de segundo grau, que a gente vai ver aqui. Aqui a gente tem a questão da fotinha de primeiro grau, a mulher, pela marquinha do biquíni, tomou um solzinho e acredito que não passou muito protetor solar e fez bolinhas. Na questão do segundo grau, que foi ali daquele nosso caso, o que ocorreu? Uma dor intensa e ele já compromete toda a epiderme e já parte da derme. Porém, ele dá uma preservada naqueles anexos cutâneos que a gente viu quando vocês fizeram o desenho lá da dermato funcional. Gera formação de muitas bolhas e ela pode ocorrer por produtos inflamáveis, líquidos e superfícies aquecidas. A questão, no nosso caso, foi o que ocorreu isso. A lesão da derme, toda a epiderme e já uma parte da derme, porém, preservando os anexos que estão em volta, as terminações, a questão das células que estão ali por em volta da onde teve a queimadura. A bênção vai travar agora de novo. Esperem só um pouquinho, gente, porque senão eu tava com dor na parede. Pronto. Aqui a gente tem a questão de uma queimadura de segundo grau, a formação de bolhas, a questão da retenção desse líquido aqui, que é devido aos macrófagos, as células de defesa, elas vão lá tentar ajudar e acabam produzindo mais inflamação, gerando também essa retenção de líquido. E a gente tem a questão das queimaduras de terceiro grau, que ela compromete toda a derme, e ela já tem a destruição dos anexos cutâneos, as células que estão em volta, as questões, tudo que, as terminações que estão na região, elas todas são lesionadas. O que ocorre? Um aspecto coriáceo, que é aquela, a pele, ela fica com uma textura mais, como vocês já viram mais, como eu posso dizer, áspera, mais rígida, mais
ocorre umas ondulaçõezinhas na região. Os vasos ficam visíveis, ela fica esbranquiçada, carbonizada, chega a um ponto de ser indolor e pode ser gerada por eletricidade, produtos químicos inflamáveis e um contato prolongado. Aqui a gente tem a fotinha da questão de uma queimadura de 3º grau. Certo? A questão do grau das lesões não é complicadinha, é bem simples, né? Sim. Tá. Quais os parâmetros iniciais podem ser colocados na ventilação mecânica no paciente que está em PCV? No caso, ele foi entubado e foi colocado em PCV. Primeira coisa, a gente tem que ver a questão as coisas que a gente tem que ver. A pessoa foi entubada. E aí a gente vai escutar se ela ficou bem, não está seletiva nem nada, e a gente colocou ela na ventilação. Colocou ela em pressão. O que a gente tem que pensar na pressão? A gente coloca na pressão o valor de pressão que a gente deve ser colocado, o tanto da frequência respiratória, e a FiO2 e a PIP. São as 4 coisas principais. No caso dele, a gente viu que a história dele, ele não está com uma insuficiência respiratória muito grande. O que fez ele ser entubado foi a questão da dor. Mas ele falou que é indolor. Chega um nível que às vezes eu acho que não sabe nem mais o que é dor, o que não é, e o cansaço que fica para respirar, o aumento da frequência respiratória, cardíaca, faz com que também o pulmão tente compensar com essa respiração e acaba tendo uma taquipneia, e ele acaba hiperventilando, e aí automaticamente a pessoa tem que ser entubada para tentar reajustar isso. Beleza, se a gente sabe que a ausculta dele tá legal, o raio dele também ficou de boa lá no caso clínico, e aí a gente colocou ele em pressão controlada, alguém sabe quais parâmetros a gente tem que começar? Em questão da frequência respiratória, a FiO2, fala, Hudson. Deixa eu abrir o meu aqui, que eu não lembro os números, não. Tá. Eu coloquei aqui, né, que a gente, exatamente isso que você falou, e no PCV, que eles colocaram, nós temos que utilizar, né, o menor nível de pressão para garantir o melhor volume, né? No gráfico, as espículas lá de volume vão variar, mas a pressão sempre é constante. Sim. Como eu colocaria? Como a gente teve poucos dados, né, tipo assim, não teve gasometria, não teve, né, aí eu coloquei assim, aonde o meio, né, onde ia estar ali, ia estar entre esses valores aqui. Para mim, a pressão inspiratória, como ele não é um paciente, vamos dizer assim, com acometimento respiratório grave, né, ele só, exatamente isso, ele foi entubado pela questão da sedação também por causa das dores, que, né, e também a dor, né, a dor do queimado é terrível, então foi entubado, mas ele não está com acometimento no pulmão grave, assim, no sentido de ter que colocar muita pressão. Então, eu optaria por colocar 6 miligramas de peso, né, por quilo de peso ideal, ou 7, que é uma menor pressãozinha, que é só para ele inspirar, né, assim, só aquele suporte. A minha frequência ia variar, né, né, como não teve os valores, a gente ia variar entre o fisiológico. Seria entre 12, 16, poderia ser 14, ia ficar entre isso. O tempo inspiratório ia ficar, né, o comum, que é entre 0,9, eu já vi 0,8 também em alguns lugares, a 1,5. A PIP ia ficar a PIP baixa, não ia ficar uma PIP alta, né, justamente porque não é um paciente com um acometimento pulmonar muito grande. A sensibilidade no ventilador, no PCV modo assisto controlado, ela é automática, né? Eu não sei se, eu nunca vi você conseguir alterar essa sensibilidade. Eu colocaria em 2, que é o padrão do simulador que eu coloquei, que aquele palestrante que eu esqueci, o Alex mandou, quando a gente coloca nesse modo, fica 2 a sensibilidade, não dá para alterar. Aquele ventilador, assim, é legal que ele tem um simulador, mas ele é um dos mais antigos que existe. Os ventiladores de agora, todos você pode alterar, você pode andar de menos para mais lá longe, entendeu? Mas aquele ventilador, eu já fiz uso dele, já ventilei um paciente com ele, é muito complicado. Na força do ódio eu fiz isso. Mas hoje em dia os ventiladores fazem, mas realmente esse ventilador, dependendo de como você coloca, automaticamente ele já te dá a sensibilidade.
Ah, Mas tá. sim, então foi esse o meu erro. Então, eu usei ele, né? Aí ele me deu 2 quando eu coloquei com base nesses parâmetros. E a última FiO2, eu ia colocar menor para garantir, né, a maior saturação de O2, que é esse símbolozinho, né? A menor para a Uhum, maior, a melhor saturação. E o que eu usaria para controle, porque assim, esses aqui são os admissionais, né? Vamos dizer assim, é para colocar ele ali e uhum, caso ele piore, caso aconteça alguma coisa, eu vou fazer o refinamento. E como eu usaria de controle para fazer esse refinamento, seria o volume corrente dele, sim. para ver se a pressão, né, caso ele estivesse fazendo um valor muito alto de volume corrente, eu poderia diminuir a pressão, no caso, se ele fizer um valor muito baixo, eu aumento a pressão. O volume minuto ia depender da frequência respiratória também, né? Né? Assim, basicamente a gente ia ver a frequência respiratória propriamente dita para ver se tá suficiente, se ele está fazendo hipercapnia, se está lavando gás carbônico legal, se não está. E a pressão de platô, né, ia ser buscar sempre ficar menor, né, a necessidade de alterar no ventilador é sempre menor que 30 centímetros de água. Foi isso com base naquele ventilador, né, que você falou que é antigo, Uhum. né, eu coloquei isso, né, como se eu fosse usar ele. Não, Mas tá certinho. É, igual ele colocou a pressão inspiratória, a pressão controlada, de 6 a 8. Na verdade, a gente não tem como medir. Por exemplo, pega um paciente de 50 quilos, e aí eu vou ventilar ele a 6, por exemplo. Normalmente Débora, uso a 6. 6 vezes 50, 300. Mas aí quando a gente vai com a pressão controlada, por exemplo, eu normalmente não sei porque eu gosto de colocar 15. Aí automaticamente o paciente já faz uns 370, 390. E aí eu vou ajustando. O meu cálculo, eu tenho que saber, realmente, de 6 a 8 ml por quilo. Eu tenho que saber quanto o paciente pesa, vezes o valor que você escolhe de 6 a 8. Eu gosto de colocar 6. E aí você faz o cálculo, o cálculo que deu 300 de volume. E aí você vai lá na pressão. Você colocou 16 de pressão, deu 400 e pouco. Aí você coloca 15, deu 320. Então, quer dizer, você vai andando dessa forma. A frequência respiratória que ele colocou ali de 12 a 16 é o fisiológico, é o que você tem que colocar começando, colocar. Por quê? Pensa só, o paciente, ele tá taquipneico, então ele tá lavando muito, e automaticamente, se ele vai ser sedado, eu tenho que diminuir esse tanto de respiração, porque ele tá lavando o PCO2. Então, a lógica é eu colocar o fisiológico e até menos, querendo ou não. Tempo expiratório de 0,9 a 1,5 é o legal entre aí. Eu, Débora, coloco 1,4, 1,2, por quê? Quando eu ajusto o tempo inspiratório no ventilador, automaticamente ele mexe na relação IE, lembra? Então, eu sempre tenho que pensar na minha relação para ela não se inverter. Se eu colocar um tempo expiratório 0,8, 0,7, a minha relação ela vai começar a se inverter. Então, eu sempre tento caminhar de 1 para 1,4, 1,5, para sempre vendo a minha relação. Lógico, o tempo expiratório ajuda a puxar o oxigênio, mas eu também tenho que ver se não vai afetar a minha relação. Qualquer ventilador que você mexe no tempo expiratório, automaticamente aparece do lado da relação, ela invertendo ou ficando normal. A PIP de 5 a 8, quando sempre eu começo, como eles falam, tem pessoas que falam que não existe a PIP fisiológica, tem pessoas que falam, eu começo com 5 tranquilamente. A sensibilidade, dependendo do ventilador que você vai começar a trabalhar, se ele for antigo, você não tem ajuste, se for novo, você tem um super ajuste, você faz como você quer. O ventilador que eu uso lá na UTI, eu tenho a sensibilidade à pressão e a fluxo, então eu ando com as duas conforme eu quero. Mas e aí, como que você calcula? Quanto maior a sensibilidade, menos o paciente vai entrar na ventilação. Tá. Então, quanto eu vou desmamando o paciente da ventilação, eu vou diminuindo a sensibilidade e ele vai entrando na ventilação. A lógica seria essa. Porém, se eu tiver um paciente que já está há muito tempo com fraqueza respiratória, eu mantenho a sensibilidade para ele poder brigar um pouco. Lógico, eu deixo ele brigando 1 ou 2 horas, depois eu abaixo a sensibilidade. Ergo a sensibilidade, ele vai brigar porque ele quer respirar, mas por que faz isso? Como um trabalho da força muscular. Essa sensibilidade vai fazer com que ele brigue e o diafragma dele, toda a parte muscular vai falar assim, não, eu tenho que brigar contra essa sensibilidade. A FiO2 é real, o que vai fazer ele saturar bem. Porém, além da saturação, a gente tem que ver o PO2, porque a gente não teve a gaso ali, mas
destacando, a gente teria que ver o PO2, o tanto que tá, porque às vezes tem paciente que está saturando 96, 97, o PO2 está super baixo na gaso, e a relação. Mas como a gente não tinha gaso, não deu para poder ver. Deixa eu ver aqui, a Nath colocou frequência respiratória de 12 a 16. O fone tá ruim, Josimar? Tá ruim a minha voz tá falhando? Não, professor, é o som. Ah. Agora esbaixou um pouquinho, tá osso. Meu Deus do céu, aí é complicado mesmo. A Nath colocou relação 1 para 2, 1 para 3, PIP de 5, pressão 12, FI de 100%. Sim, Nath, tem gente que coloca 100% já de início. Dependendo assim, se ele tiver muito cansado, às vezes eu coloco 100% e aí vou dando uma bela baixada, porque senão o PO2 dele vai pipocar lá em cima. Porém, dependendo do caso do paciente, eu começo com 50 e aí é feito, depois que coloca, assim, o que eu vivo brigando com alguns enfermeiros lá é que, assim, o paciente entubou, eu conectou na ventilação, ele já tirou um sangue e vai correr lá fazer a gasometria. Cara, deixa o paciente fazer uns 4, 5 ciclos para saber quanto que esse oxigênio vai ser absorvido para dentro dele. Não tem como. Colocou e já coletar uma gaso. Ele não estava naquele 100% antes. Ele estava em outra coisa. Ele estava numa máscara, ele estava num catéter. Coloca, deixa o paciente fazer uns 4, 5 ciclos e aí coleta gaso. Porque não tem como, dependendo, sim, igual o paciente com Covid agora, você já entra com 100% na cabeça, porque aí você vai desmamando, porque o que ele vai ter é falta de oxigênio. O que não vem muito ao caso do nosso paciente aqui, mas também é um parâmetro que você pode usar, 100%, e vai desmamando esse oxigênio. A Dalília colocou a FI de 50, sim, a frequência respiratória de 14, a relação de 1 para 2, sensibilidade de 2, a PIP de 5, a pressão controlada de 15, tá? Certo, você mais ou menos colocou o que normalmente eu coloco. Mais ou menos esses parâmetros. O que eu vario um pouco é na baixa para 50, então, senão você vai ter um paciente com uma hiperóxia. Mas às vezes, assim, dependendo de como ele estiver cansado, eu coloco 100%, tranquilamente. Aí eu falo para o enfermeiro, espera aí, deixa ele fazer uns 4, 5 ciclos, aí você coleta gás para saber se esse oxigênio já penetrou dentro dele. Gente, sem dificuldades a questão da ventilação? Tranquilo? Tranquila. Uhum. Professora, eu encontrei alguma dificuldade, porque eu esperava ter um pouco mais assim, de aulas para esclarecer dúvidas sobre os parâmetros. Né? Infelizmente, com essa situação toda aí da pandemia, eu já não fui assim tão... Não consegui absorver tão bem realmente em pneumo 1 e eu esperava ter mais, assim, esclarecimentos sobre esses parâmetros. Eu tenho realmente algumas dificuldades. Infelizmente, eu tenho esse déficitzinho. Não, mas isso é tranquilo. Você vai no estágio? Eu estou estudando e buscando aprender. Vamos... Sim. Você vai no estágio lá no municipal? Sim, eu estou no estágio, sim. E você vai? Vou. Então, tranquilo, porque quando chegar o resto dos materiais, a gente vai para lá. E aí o diretor de lá, o Diogo, até o Hudson já foi comigo, tem uma salinha que tem um ventilador lá. E aí a gente treina isso, atende os pacientes e vamos para aquela salinha. Ainda é mais segura porque é só o ventilador e uma sala lá. E a gente fica lá treinando e vamos tirar dúvida na prática mesmo. Porque realmente eu me perco quando entra nessas partes de frequência, de quais são os parâmetros. Não é. Deus que ainda não caiu nenhum paciente na minha mão, senão eu tinha morrido primeiro que ele. Não, mas a gente vai lá para o hospital, acredito que às vezes não tem muito paciente lá para a gente atender, dependendo da parte clínica, médica lá. A gente atendeu, a gente pega meia horinha todo dia do estágio, vai lá para a salinha e faz um treinamento mais prático lá, né? Usa uma baraca para usar como se fosse o paciente, e aí cada um vai mexendo. O Hudson já foi comigo no estágio, deu para a gente fazer isso, é bem legal. Dá para a gente, assim, brincar e aprender bastante como que seria. O paciente chegou faltando ar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como que você faria? Aí você tem que ser mais ligeiro, pensar e fazer, mas a gente vai tirando as dúvidas lá. A última pergunta.
a questão de pesquisa que se vocês fizeram sobre os tipos mais comuns de queimadura e os tipos de agente que causam mais. Vocês fizeram alguma pesquisa em relação a isso? Quais os tipos que mais causam queimadura em criança, idoso, em cozinha, em produto químico? Viram alguma coisa desse tipo? Alguém viu alguma coisa? Olha, que eu preciso do som sumiu. Ué, pulou a cor? Não, a 4 foi essa, não foi? Ou eu tô louca? A 4 é sobre os prejuízos que o paciente pode ter durante o uso prolongado. Ah, é verdade, desculpa. Quais os prejuízos que ele pode ter com o uso prolongado na ventilação? Alguém pode me explicar? Já pensou? Ele ficou muito tempo lá na ventilação. E aí, ele não está respirando por ele. Ele está entubado. Por isso que no prazo são uns 13, 14 dias para a pessoa fazer uma traque. Mas mesmo assim, quais os principais prejuízos que ele pode ter ficando muito tempo na ventilação? Quem pode falar? Tá. Eu coloquei. Fala, Jéssica, depois assim Eu fala. Coloquei que o paciente pode ter fraqueza muscular, úlceras de pressão, sepse bacteriana, candidemia, embolia pulmonar e delírio imperativo. Perfeito, é isso mesmo. Cida, você ia falar? Pode falar. Meu Deus do céu. Praticamente isso que a Jéssica tinha falado, mas eu tinha colocado também a lesão pulmonar, né? Uhum. E alguma lesão mecânica. Era isso mesmo, praticamente isso mesmo. Tá. O que vocês duas falaram é o que é bem mesmo. A questão do principal é a fraqueza muscular. Porque um paciente que está sedado e na ventilação mecânica, ele não está trabalhando, ele não consegue respirar, porém ele tem que estar com apoio. E aí, o que ocorre? O ventilador está respirando por ele. E aí a musculatura dele não está trabalhando. A minha musculatura é como se ela fosse aqueles caras de academia que vai lá todo dia malha, ela tá super fortona e tá super malhada, trincada, abdômen filé. E aí, o que ocorre? Esse cara que vai na academia, ele fica deitado numa cama durante 14 dias. O que vai ocorrer com ele? Além de uma super fraqueza, porque ele não tá malhando, ele tá acostumado com aquele ritmo, ele não tá malhando. E aí, esse cara vai ficar deitado na cama durante 14 dias. Esse cara é a nossa musculatura. Ele vai se sentir fraco, vai se sentir cansado e fora do normal dele. E aí, a fraqueza muscular é o que mais se destaca e o que a fisioterapia mais tem que entrar para ajudar a trabalhar o ganho dessa força muscular. Até estou com uma paciente lá que ela não sai da ventilação nem na base da bala. Coloca ela na ventilação, ela está na ventilação, pressão de suporte de 10 já, que é o mais baixo que tem, e aí passa ela para macro. Aí ela fica na macro umas 3 horas, ela cansa, volta para a ventilação, passa para macro, fica na ventilação à noite. De dia ela fica na macro, porque a musculatura dela está fadigada, está cansada. E aí a gente tem que fazer um trabalho respiratório, puxa, segura, uma expansão, trabalhar aquilo, trabalhar a força muscular no máximo. Outra coisa que pode muito causar, lembra da PAV, ventilação associada a pneumonia associada à ventilação? É muito comum um paciente, igual esse nosso estudo de caso, que o paciente entrou por causa de uma queimadura, ele não tinha nenhuma lesão pulmonar, e o que ele pode evoluir? Com uma pneumonia. E aí ele não tinha nada na parte respiratória. Por que teve isso? Porque o ponto da intubação, o nível de bactéria que ele pode contrair ali e gerar um agente que pode chegar no meio intersticial do pulmão e gerar uma inflamação, é muito grande. Pensa só, o cara é aspirado, existe um tubo no local, não é que assim, estão fazendo de qualquer jeito. Não, mesmo com todo esse tempo que ele está lá, ele pode gerar uma bactéria, alguma coisa que faça com que gere essa pneumonia. E aí essa pneumonia pode evoluir para inúmeras coisas, igual vocês falaram. Mas, assim, destacando muito tempo na pessoa na ventilação, uma piora do padrão respiratório, mesmo que ele esteja na ventilação para melhorar esse padrão respiratório,
performance pulmonar dele, ela vai dar uma boa baqueada, mesmo que ele não tinha nada e a ventilação tá só para ajudar um pouco ele ficar bom. Vocês viram que ele acabou ficando muito tempo na UTI, porque ele entrou com uma coisa e com certeza ele adquiriu uma outra coisa lá e acabou ficando muito tempo entubado, que até teve que fazer uma traqueostomia. Por quê? Pacientes que às vezes chegam na UTI, são entubados por outras coisas. O paciente já teve caso que caiu, quebrou o fêmur, dor no mundo, acidente de moto, dor, começou a ficar com falta de ar, foi entubado. No dia seguinte eu já estubei o paciente, porque naquele momento ele precisava de suporte ventilatório. E aí no dia seguinte eu estubei, o paciente ficou de boa, melhorou, conseguimos ajustar a questão da dor dele, tranquilo, foi embora para casa, tchau e benção. Agora esse menino de 17 anos do nosso estudo de caso, ele foi para a UTI por causa da queimadura. Ah, mas não lesionou o pulmão dele. Mas lembra o desconforto dos sistemas que ele tem? A questão da parte linfática, a parte sanguínea, vascular, tudo está interferindo. E aí a dor faz com que ele acabou tendo que ficar na ventilação e não conseguiu ter um desmame, uma extubação. E aí acabou passando os 13, 14 dias e evoluiu para tráqueo. Certo? A última questão, que é a questão da pesquisa de que o que mais ocorre em pacientes com queimadura, o que pode ser? Vocês acharam? A questão parte elétrica. Eu vi uma pesquisa que ocorre mais em homens. Por que será que ocorre mais em homens? Porque o homem é mais idiota. Não, não chega tanto, Natália, porque são homens. Porque acredito que homem, querendo ou não, tem aquele assim, vou lá, vou pegar, vou fazer. Legal, legal. Meu pai, ele pega, ele sobe no telhado, faz isso aqui. Eu não subiria, o cara quer subir, sobe. Mas acaba que o homem, ele fica mais exposto a essas coisas de risco. Eu acredito assim, em questão do homem, por causa do quê? Parte elétrica. Por exemplo, tá falhando a luz. Aí você fala pro seu namorado, seu marido, seu pai, nossa, tá falhando a luz. Peraí, pega lá a escada, vou subir aqui no forro e ver isso. Não é isso que ocorre? Sua mãe vai falar o quê? Nada, sua mãe vai falar assim, não, faz isso não, vai cair, vai quebrar, vai fazer alguma coisa, entendeu? Então, eu vi numa pesquisa aqui mais para homens. Eu vi a questão de muitas crianças, o nível de crianças que sofrem com isso é muito grande, porque panela de óleo quente, em sítio, muitas pessoas também fazem muito sabão, são coisas que interferem muito na criança ficar por perto, água quente, óleo, leite, são coisas que causam muito. Coisas tóxicas, produtos químicos inflamáveis que podem fazer isso, criança que brinca com álcool. Meu vizinho mesmo estava conversando com a esposa dele essa semana, ela falou assim que eles foram acender uma churrasqueira com álcool. E aí ele jogou o álcool, e aí ele e o amigo estavam do lado, e aí ele riscou o fogo. No que foi isso, o fogo subiu com tudo e pegou no vidro de álcool. O fogo pegou nos braços e na perna dele, só que na hora ele soltou o vidro de álcool. E automaticamente pegou no outro rapaz, que também pegou fogo a perna e o braço. O rapaz teve que ir pro hospital, mas ele tá mais de boa. E aí você para e pensa, fala, cara, eu já fiz isso. Eu sou uma pessoa que já acende uma churrasqueira com álcool. E aí assim, são coisas que facilitam e acabam levando uma coisa pior, né? Alguém tem alguma história, alguma outra coisa? Débora, eu coloquei aqui também fogos de artifícios, que agora, né, mas agora com a pandemia nem tanto, mas por conta das festas, né, juninas. Sim, sim. E eu também coloquei o frio, porque as pessoas, né, têm aquela ilusão que só o o fogo que causa queimadura, né? É verdade. E o frio causa queimadura gravíssimas também. É verdade. O nível do frio também, ele lesiona muito a questão da pele, num grau que, eu não sei se vocês já viram, algumas pessoas que, igual aquele povo que sobe no Everest, e aí, não sei para que eles vão subir lá, eles se perdem lá no mundo lá deles, ninguém nunca mais acha depois que alguém subiu, tira uma foto, o cara tá parecendo, parece um picolé, porém a pele tá toda destruída. Né? É complicado. Deixa eu ver. Aqui perguntou uma coisa mais. Dalila, eu acho que o estudo que você está falando de homens, a questão da parte elétrica, é que eu baixei tanto estudo a questão de queimaduras, teve uns que eu baixei de Minas também, porque não sei se é lá que tem um centro de queimados. Nossa, queimou a língua e colocou a língua no congelador, gente.
Meu Deus, dá 10 tipos de medo. A pessoa queima a língua e vai grudar a língua no congelador. Imagina isso? Nossa. Mas tá ok, gente. É isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode falar. Tranquilo? Tranquilo. Então já estão liberados. Agora é meio-dia, hora da galera fazer almoço, né? Abriu para a gente postar aqui. Abriu? Não, no meu ainda não abriu. Vou mandar para a professora Mônica falando para ela, para quem que abre, para ela abrir, mas ela com certeza vai dar um tempo a tarde toda para poder abrir, tá bom? Ah, então tá. Então temos até a noite para postar, né? Sim, eu vou mandar para ela e eu falo para ela mandar no grupo, falando para vocês até que horas que ela vai deixar aberto. No caso, o meu agora de hospitalar tá até de noite. Quem for postar, tá certo? Ok, professora, obrigada. Tá certo, gente. Tchauzinho para vocês.